hoje o bibliotecário ele consegue, né, fazer com formato, né, colocar toda aquela informação que a gente pega de um determinado livro, colocar, né, num sistema onde tem a recuperação da informação, né, indexar, colocar as palavras-chave, fazer com que o usuário consiga, né, recuperar a informação desejada. Surgiram então também as plataformas de e-books, isso começou a crescer, né, no ano 2000 ali, e a gente começou a verificar que realmente o bibliotecário também pode trabalhar com essa parte de gestão da informação, mais na parte da tecnologia. Olá, está começando mais um episódio do UX Play Podcast, que é o nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. Eu sou a Alana Boff e no episódio de hoje nós vamos falar sobre as bibliotecas. Qual o papel desses espaços na era digital e também as transformações sofridas na profissão de bibliotecário, especialmente nos últimos anos. E para falar sobre isso, a nossa convidada é a professora do curso de Biblioteconomia e coordenadora da Biblioteca da UX, Michele Batista. Michele, primeiro, eu gostaria que tu te apresentasse um pouco mais para a gente começar, falasse um pouco mais da tua formação, também como é que se deu esse teu gosto pelos livros, o que te fez escolher essa área da biblioteconomia? Bom, a minha formação, na realidade, eu tinha grande problema para escolher o que realmente eu queria fazer na graduação, né? Foi numa palestra, então, né, na Fundação Universidade de Rio Grande, que eu sou natural de Rio Grande. Eu verifiquei a palestra, né, sobre o curso de biblioteconomia, porque até então eu não sabia que para trabalhar em bibliotecas a gente tinha que ter alguma formação, né. Em graduação eu não conhecia o curso de biblioteconomia, eu olhava a bibliotecária na escola e achava que ela tinha formação somente de professora. Daí, quando eu conheci o curso, né, me apaixonei pelo que realmente o bibliotecário poderia fazer, que poderia ir muito mais além do que trabalhar numa biblioteca. Daí, então, depois, né, que eu verifiquei, né, que realmente eu poderia fazer o curso, né, cursei, então, biblioteconomia, né, sou formada em bacharel em biblioteconomia pela FURG, em 2003, né, então, desde esse meu período de experiência, eu tive experiência em biblioteca escolar, biblioteca pública, né, estagiei em biblioteca universitária, mas o meu foco sempre foi em biblioteca universitária. E após, então, a minha formação, em 2005 abriu vaga na UX, daí eu concorri pela vaga, né, e em 2006 eu comecei a trabalhar aqui, então já fazem 17 anos que eu estou na UX, trabalhando na parte da biblioteca, né, do sistema de bibliotecas. Em 2013, quando foi criado o curso de biblioteconomia, então eu comecei como professora, né, Daí eu passei também para a parte de graduação. Quais que tu destacaria, assim, que são as principais funções de um bibliotecário? Bom, quando eu me formei no currículo, né, as principais funções seria nessa parte de organização, né, da informação, trabalhar em bibliotecas, então seria mais voltado mesmo nessa parte de organização. Uhum. Só que com o tempo, né, com os anos, com as tecnologias, né, de informação, a profissão começou a mudar. Né? Uhum. Então a gente já começou a abriu mais um leque de oportunidades para o profissional bibliotecário, né? Eu comecei nessa parte técnica na biblioteca e depois eu comecei com a parte de gestão, liderança. Então depois eu verifiquei que realmente o bibliotecário ele pode fazer bem mais coisas, né? Além de que pensam que a gente só fica organizando livros ou fica lendo na biblioteca, que é o que menos a gente faz hoje em dia como bibliotecário, né? Então tem muita coisa hoje boa para fazer, né, com a informação. A tecnologia também está andando junto com o curso de biblioteconomia, né? E os currículos também do curso, principalmente do curso da UX, está sendo atualizado, né? Uhum. Conforme o passar dos anos e conforme, né, o andamento da tecnologia. Então, hoje, o perfil do bibliotecário está mudando. Ele não é mais somente o gestor da informação, né? Ele pode fazer outras atribuições. Então, a função multidisciplinar, vamos dizer, que o bibliotecário ele pode fazer. E isso fez com que eu me apaixonasse cada vez mais pela profissão, né? Porque além de organizar a informação, eu comecei também a lidar com outros tipos, né? Com outras temáticas, outras vivências de outras áreas. E assim, falando nessa questão do digital, né? O que tu destacaria que foram as principais mudanças que esse avanço tecnológico trouxe para as bibliotecas? Com o avanço da tecnologia, né? A gente fala da tecnologia da informação, surgimento de bases de dados,
Então, hoje o bibliotecário ele consegue, né, fazer com formato, né, colocar toda aquela informação que a gente pega de um determinado livro, colocar, né, num sistema onde tem a recuperação da informação, né, indexar, colocar as palavras-chave, fazer com que o usuário consiga, né, recuperar a informação desejada. Surgiram, então, também as plataformas de e-books. Isso começou a crescer, né, no ano 2000 ali. E a gente começou a verificar que realmente o bibliotecário também pode trabalhar com essa parte de gestão da informação, mais na parte da tecnologia, na recuperação também da informação tecnológica. Tu acha que essas transformações das bibliotecas, elas aceleraram, assim, com a pandemia? Sim. A pandemia ela veio trazer novos serviços, fez com que a gente reformulasse novos serviços, novos produtos. Isso também coloco como exemplo nas próprias bibliotecas da UX, que a gente teve que ir para esse lado mais online, mais digital, né, em atender os alunos, os professores. Então, o bibliotecário ele saiu daquela parte física da biblioteca e foi para a parte online. E isso ajudou bastante também, né, nesse conhecimento das plataformas. Porque o que a gente tem que fazer hoje? Tá? Se formou, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber o que está no mercado, né, se atualizar. Né? O profissional tem que estar sempre atualizado. Eu vou te dizer assim que hoje em dia o perfil, ele, como eu te falei, que ele está multidisciplinar, ele não é só mais o gestor da informação. Hoje ele trabalha, sim, como gestor da informação, mas na parte da liderança. Tu lidera uma equipe. Então, tu precisa dessa parte de saber administrar, né? Recursos humanos, tu tem que saber também, né? Nessa parte de liderança. Além disso, tem que ser, às vezes, o psicólogo, porque muitos usuários, eles vão, ainda mais depois da pandemia, assim, eles vão na biblioteca ou te perguntar, ou te procurar para desabafar, eles querem alguma coisa, eles precisam terminar um trabalho, então o bibliotecário está ali para ajudar eles a procurar uma informação que eles consigam, então, né, colocar no seu trabalho aquele determinado autor, determinado assunto que eles precisam, né, para fazer uma prova, alguma coisa. Então, ele se torna, além de gestor, ele se torna psicólogo, muitas vezes. E eu posso citar N situações em que o bibliotecário, ele caminha nessa área multidisciplinar, né? Como educador. Hoje em dia, o bibliotecário ele pode ser um educador, porque pode fazer atividades culturais, ele pode fazer o letramento informacional, que a gente chama, que são as capacitações, tu capacitar o usuário, o aluno que está em casa, ou online, ou fisicamente, com as plataformas, né? Como é que eu vou utilizar tal plataforma hoje que a biblioteca assinou? Né? Como é que a gente faz, né, a busca? Quais são as palavras-chave, né? Quais são os operadores que a gente chama, né, para linkar determinadas palavras, determinados assuntos para encontrar informação. Então, ele também passa para ser um educador, né? Então, acho que essa relação entre o bibliotecário, a biblioteca, até o espaço da biblioteca e os usuários, ela vem se alterando bastante? Vem, porque hoje o público tá diferente também. Né? Se for analisar, ainda tem aquele público que adora pegar o livro físico, chegar na biblioteca, né? Segurar o livro, porque eu só consigo ler fisicamente, folheando as páginas. E tem uma outra geração, né, que está vindo, que é mais tecnológica. Não, eu prefiro estar em qualquer lugar, né, acessando determinado livro, lendo o meu material, né? E em casa, no meu conforto, né? Mas tem ainda os adeptos ainda que que vão na biblioteca, vão estudar, porque não tem um lugar mais calmo em casa para estudar. Tem família, tem cachorro, tem N situações que não deixam eles estudarem em casa. Daí eles procuram um lugar um pouco mais silencioso, né? Um lugar que eles consigam, né, fazer os trabalhos deles também. E assim, quando a gente pensa no mundo que a gente vive hoje, existe informação em todos os lugares, né? Muito, muito mais fácil o acesso à informação do que se tinha uma vez. Mas também existe muita desinformação. Qual que tu acha que é o papel da biblioteca e do bibliotecário nesse sentido de auxiliar as pessoas a ter um certo filtro, né? Do que é realmente informação, o que é mais relevante, o que é desinformação. Sim, né? É tão fácil hoje buscar no Google ali, coloca uma palavra-chave, né, para procurar determinado assunto. E quando vem muitas informações que realmente não tem uma pesquisa, né? Ou algo que foi plagiado.
Então, esse entra o papel do bibliotecário hoje também, né, com as chamadas fake news, para verificar em bases que são renomadas, né? Hoje a gente tem acesso total ao portal de periódicos da CAPES, que a gente utiliza bastante para as pesquisas, né? E auxiliar os alunos, principalmente os pesquisadores, a baixar determinado material que é mais relevante, né? Porque teve uma avaliação melhor, né? Do que está procurando em fontes que não são, né, adequadas. Simplesmente porque colocou a palavra no Google ali e acha que a fonte é relevante. Encontrei a primeira pesquisa que eu fiz ali, né, sobre, vamos supor, algum medicamento, alguma coisa, né. Ele vai te dar uma informação baseada em algo que realmente não teve uma avaliação, né, a avaliação por pares que a gente chama. E isso é bem complicado. Então, o bibliotecário, ele consegue, né, fazer aquela pesquisa bibliográfica para determinado pesquisador. Se nos procuram, a gente tem esse serviço também, a gente faz, né? Não é algo que a gente também instantâneo, vou colocar também na plataforma ali a palavra e já vou recuperar ela, né? Não, tem todo também um cuidado para verificar qual é a informação que a gente vai passar para o usuário final também. E como é que é feita essa escolha, assim, tanto em termos de livros físicos quanto de livros digitais, enfim, de um livro que mereça estar, digamos assim, numa biblioteca universitária, né? Como é que é feita essa avaliação do que é válido e o que não é? Tá. A gente tem a política de desenvolvimento de coleções, que é bem importante, todas as bibliotecas precisam ter. Essa política ali, ela verifica a parte de doação, que hoje a gente não recebe. Antigamente, a biblioteca recebia muitos materiais que não eram relevantes. O que fazia? Ocupavam, isso eu estou falando do acervo físico, ocupava estante, ocupava espaço. Então, o que a gente faz? Cria essas políticas, né? Um termo em que a gente consiga, o bibliotecário consiga avaliar realmente aquele material antes de chegar, né? Determinadas limpas em casa, né? Chega final do ano, todo mundo quer limpar a sua casa e quando vê quer enviar os materiais que acham em casa que são relevantes e enviam para a biblioteca. Isso faz o quê? Que a gente tenha, né, o bibliotecário tem que ter aquele tempo para poder avaliar aquele material, é relevante ou não, né? A gente vai saber se esse material vai ter procura, vai ter saída, porque não adianta ele ficar lá guardado também, né, na estante e ninguém utilizar. Então, tem que ter essa política, né, na biblioteca. Todas as bibliotecas precisam dessa política, né. Em relação às plataformas, são livros que o bibliotecário ele não tem como colocar ou tirar, porque você assina um pacote. Então, o pacote ele já está pré-definido ali, de quantos exemplares, de quais são os exemplares, né? E a aquisição, principalmente das bibliotecas universitárias, né? Devido ao custo, ao planejamento orçamentário, requer, então, também análise dos cursos que vão ser avaliados pelo MEC. Né? Isso é importante porque também tem que constar na bibliografia. Por isso que muitos materiais físicos, né, hoje o MEC ele não está tão exigente quanto ao físico, que antigamente tinha que ter somente o físico na básica, né, na bibliografia básica. Hoje tu pode ter um e-book, né, um online. Então, as plataformas de e-books cresceram bastante nesse sentido também, né, em termos de pagamento, né, em termos também de atualização do acervo delas. A gente adquire plataformas renomadas pela UX, que é a minha biblioteca e a biblioteca virtual, são as duas principais de e-books, e o acervo físico é conforme as bibliografias, né, dos cursos que vão ser avaliados, né, pelo MEC. Esse ano a gente tem bastante avaliação também. No caso dessas bibliotecas online, né, desses e-books, quem escolhe o que vai estar ali dentro é a própria plataforma, não é, no caso, a biblioteca da UX, é isso? Não, a própria plataforma ela tem um convênio com cada editora ou editor. Então, o que a gente encontra nessa plataforma, né, são eles que têm esse contrato com essas editoras. Às vezes sai um determinado e-book, né? O aluno está apavorado, o professor está apavorado porque era aquele e-book que ele utilizava na sala de aula, era aquele e-book que ele estava acostumado a ler. Daí o que acontece? A biblioteca é responsável. Não, a biblioteca não é responsável, né? Quem é responsável são as plataformas que assinam um determinado pacote, né? Que tem determinado pacote ali dentro da plataforma mesmo. E essa avaliação dos livros físicos, né? Do que vai ou não ficar na biblioteca, depende de cada biblioteca? Faz
sua avaliação ou existe um consenso? Como é que é pensado isso? Em termos, falando das bibliotecas da UX, tá? A gente hoje tem 13 bibliotecas, né? Uma de ensino fundamental, que é a primeira que a gente tem, né? O restante é tudo universitária, que são as setoriais. A aquisição para cada biblioteca depende do tamanho da biblioteca, do acervo também, porque não adianta a gente adquirir livros ou os livros que a gente recebe por doação, doar para uma biblioteca pequena que não tem, né, o tamanho, nem o curso, né? Então, é aquele livro que vai ficar ali parado. A aquisição aqui na UX ocorre devido às avaliações. Por exemplo, se vai ter uma avaliação de determinado curso em Bento, a gente adquire obras para lá ou envia, né, doações para lá, para a biblioteca. Mas vai depender muito também do que os professores solicitam, né? Às vezes não adianta só o aluno vir e solicitar. Muitas vezes a gente fica com essa culpa de não poder, né, ter um acervo desejado por todos, né? E muitas vezes nas avaliações até muitos alunos reclamam, porque o acervo está ultrapassado, né? O físico principalmente, né? Aqueles que são adeptos, né? Por quê? Por exemplo, a área do direito, ela atualiza toda hora, né? As leis são atualizadas, né? Então, é óbvio que a gente nunca vai poder agradar todo mundo, né? Mas existe uma conversa, então, com os professores para ver quais os livros seriam mais necessários? A gente tem canal de sugestão, né? Então, isso é importante, né? Que a biblioteca também tenha esse canal de sugestão, que o bibliotecário também faça pesquisa para saber, né, com o público, com a universidade, com a comunidade acadêmica, como é que estão os serviços hoje em dia, né? Como é que a gente pode atender melhor, né? Isso é muito importante também para ter esse feedback. Porque não adianta a gente pensar, somente livros de literatura que estão sendo utilizados. Ainda mais na pandemia, porque a pessoa que estava isolada em casa queria ler, né? Não muito livro técnico, mas livro mais de literatura. Não somos nós, bibliotecários, que vamos... esse aqui tem que comprar. Esse aqui tem que ser escolhido pela livraria. Né? Esse que tem que colocar no acervo. Não, a gente tem também esse respaldo tanto da comunidade acadêmica, né? Principalmente dos professores, né? Que também nos auxiliam bastante. E lá no início tu falou que tu não sabia, quando tu foi escolher a profissão, né? Que precisava de uma graduação, enfim, para ser bibliotecário. Qual que tu acha que é a importância dessa formação acadêmica, né, para exercer essa profissão? Muitas vezes a gente pensava, como eu pensava, que tinha que ser professor, né? Não tinha o curso de graduação em biblioteconomia, né? A importância é porque a gente aprende muita coisa, assim, no curso em si, né? Em como organizar, classificar a informação correta para poder ser recuperada, tá? Eu tenho um exemplo aqui. Antigamente a gente não tinha um sistema informatizado, eram fichinhas. Chegava na biblioteca, né, pegava estilo um armarinho, um gaveteiro. Daí tinha aquele monte de fichinha, ordem alfabética. E hoje em dia tu procura ali a informação no catálogo, né, na consulta do catálogo. Daí procurava a fichinha e até o acervo, e muitas vezes o acervo fechado, porque o aluno ali não circulava, o usuário não circulava no acervo, o bibliotecário achava essa fichinha e ia até a estante para pegar determinado livro, né? Isso aqui em meados de 97, essa fichinha aqui, 2 de janeiro de 97, porque o sistema informatizado aqui na UX foi a partir de 1998, né? Hoje em dia a gente tem o gerenciamento, que é o Pérgamo, até os dias de hoje, que começou ali em 98, mais ou menos 2000, né? Que foi crescendo bastante o sistema informatizado. Mas imagina hoje chegar com essas fichinhas na biblioteca, né? Então, assim, a gente aprende isso aqui no curso, né? Em como fazer uma ficha catalográfica, que hoje a gente precisa também por causa do livro, e isso recupera a informação. Às vezes é muito engraçado. Por que vocês não organizam tudo como é que é a cor da capa? Por que vocês não organizam tudo pelo assunto ali? Eu acho que aquele livro ali, ele não é autoajuda. Ele é um livro mais voltado para literatura mesmo. Por que ele está no autoajuda? Então, tudo isso o bibliotecário ele aprende a poder classificar naquele número que todo mundo diz, meu Deus, por que inventaram esse número com esse monte de pontuação? Né? Às vezes tem um asterisco, às vezes tem um sinal de igual, uma barra. E realmente é a representação temática que a gente chama. Isso é um padrão seguido em todo o país? Seria isso? Sim, a gente tem 2 tipos de classificação, que é a classificação decimal universal, que é utilizada hoje na UX, a CDU, né? E a CDD. A gente utiliza a CDU, que é uma classificação um pouco mais fechadinha, ela não tem tantos números, mas tem outras que a gente coloca. Não adianta tu colocar um número enorme numa lombada que
o usuário ele não vai conseguir se encontrar no acervo, né? Para que dificultar, né? Se tu pode facilitar. Então, a gente utiliza números um pouco menores ali com determinado assunto, né? Então, vai da classe do 0 até a classe 9, né? E cada classe tem assuntos específicos. Por exemplo, na 0 tu vai encontrar conhecimento, informática, né? Na 1 já passa para filosofia, psicologia, e assim vai indo. Então, não somos nós, bibliotecários, que inventamos aqueles números loucos, né? Que todo mundo diz, meu Deus, mas como é que consegue se organizar? E realmente é tudo tirado numa tabela. Inclusive o Cutter, que é o númerozinho que vai também do autor, né? Que tem uma tabela, que é o sobrenome do autor, se for verificar junto com a lombada do livro, né? Tem essa numeração que é padrão, que não somos nós que inventamos também. E tem a letra do título. Então, tem todo um padrão de classificação, de representação e de indexação para recuperar essa informação, né? Dentro de uma biblioteca, dentro de uma instituição. Então, não é um trabalho fácil. Às vezes pensa, né? Nossa, mas como é que vão colocar isso aí no sistema, né? E realmente é colocado. Se tu coloca um erro de português, alguma coisa, no próprio autor, tu não recupera essa informação. Sim. Né? Então, tem que ter todo esse cuidado também. Hoje, a gente está trabalhando com repositório institucional, que são todos os trabalhos, dissertações, teses, a gente está incluindo online. Isso facilita para a pesquisa e também para a pesquisa da própria instituição, né? Isso é importante, mas é trabalho do bibliotecário. É ele que tem que ir lá, por mais que o aluno submeta aquele trabalho, tem a parte da revisão. Né? Então, tem toda essa parte também que tem uma pessoa por trás, né? A gente fala, é tão fácil hoje a tecnologia, né? Mas tem uma pessoa por trás para organizar essa informação. E o curso, ele está fazendo 10 anos agora, da UX, né? De biblioteconomia. Ele sofreu muitas modificações nesse tempo, em termos de currículo? Sim, em termos de currículo, sim. Antigamente, quando eu entrei em 2013 para dar aula, ele era em 4 anos, né? E algumas disciplinas ali se repetiam, algumas disciplinas a gente precisava atualizar devido também à parte tecnológica. Então, ele passou então para 3 anos, né? Algumas disciplinas elas foram, né, se reformulando durante o período e durante a necessidade da formação do profissional, que a gente verificava também, né? O que o mercado de trabalho hoje está pedindo, né? Então, a gente verifica essa parte também, né? Inclusive, estamos vendo mais uma renovação, uma atualização curricular também para o curso. E, assim, o trabalho exercido por um bibliotecário numa biblioteca universitária, numa biblioteca escolar ou numa biblioteca pública, ele é muito diferente ou ele acaba sendo semelhante? O trabalho do bibliotecário na biblioteca escolar requer um pouquinho mais de um trabalho cultural. Os livros, eles não são tão bem organizados em classificação, eles podem ser por cores, né? Porque o tamanho do acervo é um pouco menor, consegue gerir aquele acervo, né? Se é uma biblioteca escolar, tu tá dentro de uma instituição sozinha, né? Aqui a gente está falando de 13 bibliotecas, que é a Multicamp. E uma biblioteca escolar não é bem mais fácil de gerir, no sentido de que tu pode fazer atividade de hora do conto, né? Atividades culturais, convidar um autor para, né? Porque tu tá pegando aquela criança e fazendo com que ela goste de ler. E hoje em dia, com a tecnologia, as crianças hoje estão vindo mais tecnológicas. É um trabalho que eu digo importante para o bibliotecário, para o profissional. Por quê? Porque ele precisa ter fazer com que a criança tenha esse hábito de leitura, né? Não somente a professora ou a escola, mas o profissional, ele tem que estar sempre, né, vendo projetos de leitura, o que a gente pode fazer hoje para chamar essa criança que é tão do celular, que é tão do tablet hoje, da televisão, para dentro da própria biblioteca, para ler um livrinho, né, para se interessar por leitura. E daí, nas universitárias e públicas, esse trabalho é um pouco diferente. Depende do público. A nossa aqui é uma universidade comunitária, então a gente também atende a comunidade externa. Vem crianças, e agora, como eu falei, né, a gente está com a escola de ensino fundamental e a gente está criando até um espaço infanto-juvenil para que a criança também ela entre e se sinta à vontade, não somente no ambiente universitário, né, que ela se sinta, que ela faça parte desse ambiente. Então, vai depender muito da instituição e vai depender muito também do tipo de biblioteca, do tipo de público que ela atende. Né? A nossa aqui é um público diversificado. A gente atende pessoas do sênior,
né? São senhoras, senhores que eles querem também ler, eles estão acostumados com aquele livro físico, né? Mais do que o tecnológico. A criança não, ela já está mais acostumada com a tecnologia, adolescente que eu falo, né? Que a gente entende a partir dos 11 anos, né? Agora é escola, mas também vem escolas também nos visitar. Então o bibliotecário, ele precisa ter esses projetos também, né? O que a gente vai fazer? Vamos criar então um cantinho, né? Um acervo, né? Vamos pegar o nosso acervo, que são mais utilizados por esse tipo de público, e vamos criar um espaço para eles se sentirem à vontade. Essa é a visão do bibliotecário hoje também. Ele precisa ter essa visão. Nossa, né? Eu tenho que me modernizar junto, né? Não é só ficar no básico. Quais características que tu considera que sejam importantes hoje em dia para um profissional que quer seguir essa área da biblioteconomia? Bom, além da organização, né, paciência tem que ter, porque tu vai atender, né, diversos tipos de pessoas. Se for no lado da liderança, que nem eu tô, tu tem que ter paciência com a tua equipe, tu tem que engajar a tua equipe, né? Tem que estar sempre procurando conhecimento, buscando conhecimento, não pode ficar só naquele cantinho, eu aprendi assim, vai ser sempre assim, né? Então, é procurar também parcerias com outras instituições, né? Outros profissionais. Dentro da própria instituição também, buscar essas parcerias. Às vezes a gente não tem uma verba disponível, né? Fazer algum projeto com que desenvolva, né? E também melhore essa parte da biblioteca. Hoje o profissional, ele precisa ter essas características. E que nem eu falei, né, ele passa por várias áreas multidisciplinares que quando vê, ele fica com essa parte de editor, pode ajudar numa editora, né? Ele pode ajudar na parte educacional, então ele precisa também estar junto com os professores para verificar, né, o que precisa fazer, parte cultural. Ele tem que andar nesse meio, ele não pode simplesmente sentar, organizar a informação e... vou embora para minha casa. E falando um pouco assim da biblioteca da UX, quando que mais ou menos que se começou a investir em acervo digital? 2007, mais ou menos, que foi as primeiras plataformas ali. A gente até assina a primeira plataforma, mais ou menos, que é a Biblioteca Virtual. Antes era a Biblioteca Virtual Universitária, hoje ela é chamada de Biblioteca Virtual somente. E foi a partir de 2007, eu entrei em 2006, já estavam se desenvolvendo, algumas plataformas já estavam sendo assinadas em separado, né? E o investimento era um pouco mais alto. Daí, quando teve mais esse pacote, essas assinaturas de plataformas, né, que tinham outros e-books dentro, né, mas a partir de 2007, 2008, mais ou menos, que começou a estourar mesmo essa parte. Sim. E hoje em dia vocês têm algum controle, assim, para saber se os acessos são maiores aos livros, aos e-books, às plataformas digitais ou aos livros físicos? Sim, todos os meses a gente faz estatísticas de uso. Isso é importante porque quando chega a renovação a gente precisa saber, né, se realmente aquela plataforma está sendo utilizada, né? A gente faz essa estatística, a gente consegue como sistema de gerenciamento da biblioteca, né, tanto do físico quanto do online, ele é integrado. Então a gente consegue pesquisar um e-book no nosso sistema mesmo, né, que é o Pérgamo. Se tu precisa de uma administração de negócios, coloca ali, vai te aparecer os e-books também, tudo que é tipo de material que está, né, catalogado no nosso acervo. Né? Então, a gente consegue também, a partir desses relatórios que o próprio sistema gera, verificar o que está sendo utilizado, quais são os mais emprestados, quais são os mais consultados, né? A gente tem também um sisteminha que vai lá, cada vez que tu tá... o usuário vai lá, pesquisou, deixou o livro lá em cima da mesa, vai lá, passa, né? O aparelhinho que a gente tem para verificar, né, depois tabular esses dados para verificar quais são os livros que foram consultados dentro da biblioteca, mas não foram emprestados, né? Isso é importante também, porque ele fez aquela consulta, né? Para o empréstimo um pouco mais fácil, porque daí a gente verifica no próprio sistema que aquela pessoa retirou, né? E hoje em dia, tu conseguiria dizer assim, na biblioteca da UX, o que é mais consultado entre os físicos e os e-books, os digitais? É muito relativo, porque as plataformas, elas têm um sistema delas de estatística, mas, por exemplo, tu pode ler uma página só do e-book, tu não lê todas as páginas, né? Então, ela te dá a estatística de impressão, porque tu pode imprimir aquela página, ela te dá a estatística de visualização,
né? A estatística também de verificar no teu próprio usuário quantos livros mais ou menos tu leu, mas ao mesmo tempo, né, o físico, tu não consegue todos os que tu consultou, porque às vezes a pessoa vai lá, gente, por mais que a gente diga não guarda um livro na estante, ele vai lá e guarda um livro na estante, a gente não consegue pegar aquela consulta, né? Porque às vezes a pessoa está na estante, na própria estante, é como se tu abrir o link ali, visualizei três páginas desse livro. Tu tá na estante, pegou o livro da estante, folheou 3 páginas do livro e colocou na estante. Esse a gente não consegue mais. Mas em termos de empréstimo, assim, de é que os livros e-books, eles não são emprestados, eles são consultados. Ah, né? Sim. Mas em termos de consulta em si, assim, ainda tem bastante o físico, tá? Porque tem professores até que são agarrados, né, naquela bibliografia. Sim. Né? Porque por mais que lançam, né, tenham novas edições, novos livros, realmente aquele é o que ele vai tratar na sua disciplina. Então, muitas vezes, esse livro não faz parte da plataforma online e o aluno ele é obrigado, então, a pegar o físico, né? E isso a gente verifica que muitos pegam o acervo físico devido ao que está na bibliografia ou porque eles precisam para terminar um trabalho e não encontram no online. E se verificou um aumento das consultas aos catálogos online durante a pandemia, ali, quando estavam as coisas mais fechadas? Mas também teve muita solicitação que a gente abrisse a biblioteca. Então, não foi... A gente verificou que a pandemia, depois que a gente ficou 1 mês fechados, começou essa parte de solicitação. Quando que a biblioteca vai abrir? Eu posso lá pegar determinado livro? Então, a gente viu que ainda o acervo físico, ele ainda era agarrado aos alunos, às pessoas, né? Sim. Muitas vezes, então, tanto é que a gente ficou 1 mês só na pandemia em casa, né? Que é aquele mês que fechou a universidade, e depois a gente começou com escalas, vindo fisicamente ao campus, podendo atender esses alunos, né, pelo serviço de agendamento. E isso foi importante porque a gente também consegue ver as estatísticas, né, que aumentaram em 2020, 2021, 2022, quando começamos a abrir, né, as bibliotecas, e a gente verificou, então, essa diferença. Né? Teve bastante agendamento. E não era só um livro, né? Como a pessoa tinha que se deslocar e tinha o problema da pandemia, a gente já fazia o agendamento de mais de um livro, né? E a renovação era automática, então ela ficava com o livro em casa, né? Conseguia ficar com esse livro. Óbvio que tinha a parte da quarentena, né? Por isso que eu disse assim, a pandemia nos trouxe essa parte, né, que a gente cuidou mais do acervo, cuidou mais dessa parte de higienização, né, que a gente tinha que colocar o livro em quarentena quando era devolvido, usar EPIs. Em 2020 mudou bastante, as bibliotecas mudaram bastante, né? Novos serviços foram completamente criados. Né? Mas a minha dúvida é, assim, se verificou de qualquer forma um aumento à consulta do catálogo online e depois, quando as coisas reabriram e tal, se manteve? Se manteve. Ou diminuiu? Como é que foi? Se manteve, porque abrindo a biblioteca ainda a gente verifica que tem bastante gente que utiliza ambos, sabe? Mas se manteve como era antes da pandemia. Não vejo tanta diferença, assim. Óbvio que a parte física, eles vão muitas vezes para pegar o livro e sair, né? Mas a gente verifica que o nosso acervo, sim, circula ainda bastante, o físico. E mesmo assim, a gente ficou preocupado, né? Nossa, agora a gente vai atender mais online, porque a gente vai precisar de mais assinatura de e-books, a gente vai precisar assinar novas plataformas. Mas não, a gente verifica que ainda tem um apego pelo acervo físico. E como é que tu enxerga, assim, o futuro das bibliotecas e da própria profissão de bibliotecário? Eu enxergo uma biblioteca não tão amarrada só em acervo físico. Uma biblioteca, assim, que tenha espaços coworking, algo assim que seja espaços mais abertos, sabe? Algumas bibliotecas já estão se modernizando nesse sentido. Não ficar pensando, eu vou lá na biblioteca porque só tenho o acervo. Não, pode ter uma cafeteria, pode ter junto uma editora, pode ter junto uma livraria, um prédio somente disso, né? Um prédio multicultural, né? Que eu enxergo a biblioteca física também, não somente online, né? Mas porque a gente precisa dessa parte social.
né? A gente precisa que as pessoas também, né, se sintam à vontade na biblioteca. Mas eu vejo que o espaço físico ainda vai permanecer, mas ele tem que se modernizar. Né? Ele tem que se atualizar junto. E tu acha que a profissão em si de bibliotecário ainda vai se modificar muito? Com as plataformas acho que essa parte da tecnologia, sim. Né? Então, a parte muito de fake news, teve muito fake news na parte da pandemia também, né? O bibliotecário, ele precisa, né, ver que a profissão ela não vai ser engessada somente nessa parte de organizar um livro na estante, no catálogo. Né? A gente precisa, até mesmo, porque isso a gente fala para os nossos alunos aqui da Bíblio, né? Por que eu vou cursar biblioteconomia, né? Hoje o mercado ele é bom para o bibliotecário. Eu sabia que quando eu fizesse biblioteconomia na minha cidade, eu tinha que sair porque não tinha campo de trabalho. Né? Mas eu escolhi isso, né? Então, assim, quando tu escolhe uma profissão, óbvio que tu tem que saber... e a gente fica... porque o livro online, desde quando eu entrei, 2000, quando eu entrei na graduação, já me dizia, por que tu vai cursar biblioteconomia? O livro online vai pegar todo, né? Não vai ter mais a profissão, né? Hoje eu estou aqui há 17 anos na UX, né? Sim. 20 e poucos já de formada. E até agora ainda não morreu o livro físico ainda, né? Eu acho que é muito medo, né? Que nem a gente tem, porque a profissão do advogado daqui a pouquinho vai explodir, porque de tanto advogado que tem formado, né? Então, a gente fica com esse receio, né? Porque as pessoas colocam muita coisa na cabeça de que a profissão vai acabar. Sim. Mas eu vejo que não. E cada vez mais... Ela só se modifica, né? Sim, se modifica e tu precisa te modificar junto. Precisa estar aberto para novos conhecimentos, precisa estar... E eu não vejo isso, parece que cada dia mais a gente tem mais trabalho. Né? Antigamente a gente não tinha um repositório, hoje a gente tem. Isso é uma demanda das nossas atividades. Então, são coisas assim que aos pouquinhos, se for ver, passa rápido o tempo e a profissão está cada vez mais se modificando, mas acabar eu não vejo como. Tem mais alguma coisa que tu acha que seria importante pontuar a respeito desse assunto das bibliotecas e dos bibliotecários? Eu acredito assim, que tem muitas pessoas que ainda estão em dúvida, né, no que cursar, por que cursar biblioteconomia, né? Mas eu deixo aqui o recado de que é uma profissão que eu amo. Eu gosto muito de trabalhar na volta das pessoas, de procurar informação, né, de estar sempre tentando melhorar algum serviço, né, informacional. Mas, assim, eu acredito que o profissional, ele precisa, sim, estar aberto para essas modificações que estão vindo por aí. Então tá, Michele, eu queria te agradecer muito pela presença. Eu que agradeço pelo convite. E convido todo mundo para continuar nos acompanhando por aqui, no nosso canal do YouTube e também no Spotify. E todas as novidades vocês podem acompanhar também no nosso Instagram, que é o @uxplay. Até mais!